Olá, estamos aqui para mais um vídeo. E nessa ocasião a gente vai falar acerca do quê? Alegria no casamento. Olha que coisa extraordinária. Eu quase esqueci, mas eu não esqueci o tema. Quase. Quase. Como é importante a gente falar acerca da alegria no casamento. É algo assim crucial. Até a gente está estudando acerca do Cântico dos Cânticos e a gente percebe que é um livro bem específico assim para o casal. E a gente percebe que eles não brigam, né? Não briga, são perfeitos, né? Não, acredito piamente que a proposta do livro ali é mostrar que nós não devemos normalizar a briga no casamento. Sim. Mas sim ter uma vida feliz e alegre no casamento. Sim, foi para isso que Deus fez o casamento, né? Isso Para que a mesmo. gente desfrute um do outro com alegria. É verdade. Se nós levássemos de fato a Bíblia como manual, Certamente seríamos... encontraríamos muita alegria ali, né? É verdade. Muitas coisas se resolveria de uma forma mais tranquila. Verdade. Então a gente pode iniciar aqui, porque o que acontece? Esse texto que a gente vai, em poucos minutos, né, falar um pouquinho, é sobre a famosa submissão feminina. Ai. Tem até um comentarista, John Mackay, que ele diz que uma das propostas do diabo, John Mackay ou John MacArthur que diz isso, é esvaziar o sentido do texto bíblico. Sim, eu vi essa semana essa frase, né? Então, Deixar sem sentido aquilo, né? Sem sentido, entende? Então, quando uma mulher ouve essa palavra, esse ato, esse verbo, submissão, submeter, já soa como algo extremamente agressivo. Mas não, a gente vai ver, à luz da palavra, que a submissão é algo muito importante no casamento. E é muito interessante porque como a gente escuta pessoas dizendo que Paulo foi machista por causa desse texto, né? Então, já vi teólogos. Pior. Teólogos dizendo, não, fique com os ensinos, os escritos de Pedro e não de Paulo. Mas a gente É só estudar um pouco mais a fundo o texto, né? Que você vai perceber que não tem nada de machismo. Na verdade, se a gente estuda a biografia de Paulo, nós percebemos que ele nunca foi machista, né? Isso mesmo. Ele foi contra o machismo em si. E qual que é o texto que nós vamos utilizar hoje para falar acerca disso? Nós vamos falar de Efésios, capítulo 5. Versículo 22. 22. Então, já na introdução, a gente precisa levar em consideração isso que a minha esposa está falando. Um Paulo machista? Muito pelo contrário. Se esse capítulo de número 5, a partir do verso 22 está aqui, é porque já é um Paulo que está valorizando a figura feminina. Só para que você possa entender, a Ana sabe muito bem disso, que dentro da cultura judaica, a mulher não tinha nenhum valor. Só para que vocês entendam, muitos judeus, ao fazerem as suas orações, olha que absurdo, ele dizia, Senhor, muito obrigado por não ter nascido gentio, não ter nascido como escravo e não ter nascido uma mulher. É um absurdo, né? É um absurdo isso. Os rabinos, em alguns momentos, eles diziam que era melhor queimar o pergaminho do que deixar uma mulher ler o que estava no pergaminho. Então a gente já percebe quão veemente era esse machismo dentro da cultura judaica. Diferente, e também não era diferente com a cultura grega ou romana, ao ponto de muitas mulheres utilizarem o nome dos seus maridos a partir do nome dos seus... no calendário, ou seja, elas contavam a quantidade de maridos que tinham a partir do nome dos seus maridos, entende? Não sei se deu para entender. Não mandou. Calma, se esforce um pouco. Tá, deixa eu repetir. O calendário dessas mulheres, elas contavam a partir do nome dos seus maridos. Ou seja, assim como nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, sucessivamente, elas faziam isso contando a partir do nome de seus maridos. Ou seja, a quantidade de maridos que essas mulheres tinham, porque eles não davam importância a essas mulheres. Por exemplo, muitos, até Sêneca, que é um historiador, ele chega a dizer que as meretrizes era para o prazer do corpo,
as mulheres legítimas para ter filhas e as escravas simplesmente para cuidar do corpo do homem. Então aqui a gente entende. No geral, a gente percebe então o quanto o machismo imperava. Nessa cultura, né? Imperava. É por isso que aqui tem esse capítulo para a gente entender que é um Paulo que aqui vai valorizar a figura feminina no casamento. Então é por isso que ele já começa no versículo de número 22 dizendo: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. O que eu acho interessante, Ana, é que no versículo 21, Paulo já fala acerca de sujeição dentro de um contexto do corpo de Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, logo, essa sujeição faz parte da vida cristã. Sim. Em alguma área da nossa vida a gente vai ter que se sujeitar. Sim. É ou não é? Não é diferente também no casamento. Mas a pergunta que não quer calar: o que não é sujeição? Essa é uma das coisas muito importantes que a gente deve levar em consideração. Ou o que não é submissão? Primeiramente, submissão não tem nada a ver com inferioridade. Exatamente. A mulher não é inferior ao homem. A maior prova disso é que quando Deus criou a mulher, o texto diz: far-lhe-ei uma disjuntora. Uma auxiliadora, Uma né? auxiliadora. É interessante que essa palavra traz o sentido de uma mulher que olha nos olhos do homem. Sim. Ou seja, aquela que olha nos olhos, impede igualdade, Sim. com funções diferentes. Isso que você falou é importante, né? Nós temos que entender como na vida, dentro de um casamento também tem papéis e tem funções diferentes. Funções diferentes. E isso não significa que a minha função como esposa é inferior do que a tua função como esposo. Isso mesmo. São papéis diferentes. E por outro lado, graças a Deus por isso, né? É verdade. Graças a Deus que nós temos funções diferentes dentro do casamento. Por exemplo, Deus fez a mulher da costela. Eu acho isso tão extraordinário. Uma parte que não é nem superior e nem inferior ao corpo do homem. Né? Então já demonstra que a mulher ela não deve ser nem superior e nem inferior. Sim. Outro ponto, é feita da costela, debaixo do braço do homem, já demonstrando que o homem tem esse papel fundamental de cuidar, de proteger. Eu amo isso. Eu amo. Mulheres, deixe ser cuidada, Aleluias. Né? Por favor, é um privilégio a gente ser cuidado. Às vezes eu nem preciso de certa coisa, mas eu finjo que eu preciso só para que você... Verdade. Então, há algo aqui muito importante acerca do que não é submissão. Então, primeiramente, submissão não é inferioridade. Segundo, a submissão, além de não ser algo inferior, também não é uma obediência, como que eu posso dizer, incondicional. Mas para ficar bem claro aqui, vocês vão lembrar daquela passagem de Ananias e Safira, entende? Que a Safira foi submissa ao marido dela, foi uma obediência perigosa. Perigosa, exatamente. Porque ela acabou concordando com um ato pecaminoso do seu marido. Então, nós devemos, como mulher, ser submissa a um esposo que também é submisso a Cristo. A Cristo. É isso mesmo, porque aí fica claro. Sim. Entende? Não tem perigo, né? Não tem perigo. Por exemplo, dentro de nesse quesito que a gente está falando acerca da submissão, às vezes o cônjuge quer que a mulher faça algo que não é bíblico, que não é doutrinário, que não é aceito à luz da Sagrada Escritura. Ou pecaminoso. Nesse caso, não é uma submissão a partir daquilo que a Bíblia está nos ensinando. Sim. E o que nós devemos entender com aquilo que é submissão? É interessante que a palavra submissão, ela traz um sentido de suporte à missão. Eu acho muito interessante o significado. Repita novamente para que todos entendam o que é a submissão feminina dentro do casamento. Seria, no caso, a mulher dar o suporte. É como se a mulher pavimentasse o caminho para que o homem pudesse cumprir a sua missão. Sim. É por isso que aqui Paulo começa falando acerca do papel da mulher. É porque é a mulher que dá esse suporte a fim de que o homem cumpra com o seu propósito dentro do casamento.
Então não tem nada a ver com inferioridade. Logo na sequência a gente já vai falar sobre o propósito do homem no casamento. É um pouquinho bem puxado. E é interessante que aquilo que a Ana tinha dito, lá no versículo de número 24 já fica claro que agora, depois da mulher ter dado esse suporte, a gente tem que entender que submissão é essa que o homem tem. A mulher dá o suporte, e qual que é a missão do homem no casamento, a fim de que esse casamento tenha alegria. Tudo isso para viver a essência, a alegria no casamento. Então, primeiramente, lá no versículo 24, o texto diz assim, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Versículo 25, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então aqui está a primeira missão do homem. Se Paulo pegou pesado com a mulher... Com o homem. Na verdade, acredito que se existe alguém que tinha que reclamar aqui... Ninguém. Ninguém, verdade. Mas se existe alguém, não deveria ser as mulheres, deveria ser o homem. Porque às vezes a classe feminina que acaba reclamando, nossa, ser submissa. Eu não vejo homens reclamando, dizendo, nossa, eu tenho que amar minha esposa ao como ponto Cristo. De morrer, né? E é interessante, né, que esse amor que Paulo está dizendo é o amor sacrificial. Sim. Ele está dizendo, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, é um amor sacrificial, não é um amor egoísta. É ou não é? Sim. Vocês vão lembrar muito bem, a Ana sabe muito bem disso também, que Abraão não foi uma grande referência no que se diz respeito a isso. Ao né? casamento em si, né? Sim, por 2 vezes, Abraão utilizou meios para poder continuar vivo e utilizando a esposa como seu escudo. Quis facilitar para ele, né? Isso mesmo. E é triste quando um homem não ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. A gente tem que entender que existem alguns papéis no casamento que é do homem. Um exemplo. Quem é que vê se a porta da casa está fechada? Você. Por mais que a gente mora num condomínio aqui, mas é algo assim... Não é uma coisa que é imposta, né? Por exemplo, eu não fico toda hora falando, você vai lá e fecha. Isso mesmo. É uma coisa já voluntária Isso sua, mesmo. né? Faz parte do teu instinto. O instinto de cuidar, de proteger, entende? Quando vê uma barata, quem é que tem que matar? Por favor, né, Diego? O homem. Olha, e tem homem fugindo de matar aranha e barata, né? Barata, rato, né? Meu Deus. Foge. Que geração é essa, né? São questões básicas, assim, que a Bíblia nos ensina, né? Então, a gente tem que levar em consideração que o amor do homem para com a mulher é comparado ao amor de Cristo para com a igreja. Então, primeiramente, a mulher dá o suporte à missão para que o homem cumpra esse papel de amá-la como Cristo amou a igreja. Sim. Então a gente já entende que ser submissa é benéfico à mulher. Sim. É ou não é? Sim. É que dar esse suporte, né, envolve muita coisa, né? Então, por exemplo, a mulher precisa ser paciente, a mulher precisa... nós falamos no último vídeo sobre o amor, né? Isso mesmo. A mulher precisa exercer também esse amor, porque senão... Tem muitas mulheres que faz o lar, né? Um inferno. Um inferno. Né? Um inferno. Nós precisamos trazer para nossa casa, para o nosso lar, um pedaço do céu. Isso mesmo. E a mulher contribui muito para o humor da casa, né? O humor dos filhos, certeza. o humor do marido. Então, nós devemos dar esse suporte para que o homem também consiga te amar como Cristo amou a igreja, né? Isso mesmo. Não é porque, você, né, a mulher às vezes pode pensar, viu, o homem deve me amar e eu posso fazer o que eu... Não é assim, né? A ser submissa é dar esse suporte para que ele consiga te amar de fato.
Isso Então mesmo. parem de ser chatas. Não sejam chatas. Ai, 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 ela que tá falando. No versículo de número 26, do capítulo de número 5, diz assim, ó, para santificar. Então, olha qual é a segunda missão do homem. O homem tem um papel importante na santificação da mulher. Sim. Então, meu amigo que me ouve, a partir do momento que a sua esposa casou contigo, você tem que fazer aquele autoanálise. A vida santa da minha esposa, essa santidade, aumentou ou piorou? Porque é o papel do homem levar a mulher a esse estado de santificação. Uma vez que somos salvos, justificados, mas há um processo gradativo que é a santificação. Sim. A salvação é instantânea, porém a santificação é gradativa, Sim. ela é paulatina. Então, por exemplo, nós vemos às vezes constante isso, né? E é um perigo. Mulheres indo para a igreja com os filhos, o marido ficando em casa, vendo jogo e né, fazendo qualquer outra coisa, enquanto a mulher está indo sozinha, orando sozinha. Isso. O papel de se consagrar ao Senhor deve vir também da figura masculina puxar a família, né? É por isso que a Bíblia diz que ele é o cabeça. Tenta imaginar nós, um corpo sem uma cabeça, sem um cérebro. Ou um exército sem um comandante. Para os meus amigos aqui que gostam de futebol, tenta imaginar um time sem um técnico. É uma bagunça, né? Se com um técnico ruim já é... Já é difícil? Já é difícil, agora imagine sem um técnico. Então, isso é muito importante. É o homem que traz as diretrizes. E é isso que a Ana falou. Quando o homem não traz essas diretrizes, um homem que não tem a mente de Cristo, o cérebro de Cristo, certamente se torna muito difícil. Quando nós olhamos para os filhos, para a esposa, para a família em geral, nós conseguimos ver se tem um homem de Deus ali. Se tem um homem de Deus. É um espelho, é um reflexo. Então, o papel do homem no casamento é, como você disse, né, é levar a sua família, a sua esposa à santidade, né? Isso mesmo. Aí ele complementa dizendo, essa segunda missão é a terceira missão, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha aí, que interessante. Quer ter felicidade no seu casamento? Meu querido irmão, gaste tempo lendo a Sagrada Escritura. Na verdade, não é gastar, né? Não, é um ganho, né? É um ganho. Ganhe tempo. Exatamente. Lendo a Sagrada Escritura e aplicando a sua esposa, aos seus filhos. Olha que interessante isso, porque não tem como ter alegria se a gente não conhecer o manual aqui, que é a Sagrada Escritura. Sim. Então, Paulo está dizendo que como é importante um homem que ensina a palavra do Senhor à sua esposa e aos seus filhos. Acho que você tem uma mensagem que você prega sobre que a felicidade vem através da santidade, da santidade. Eu acho isso interessante. Isso mesmo. Não há como ser feliz se não tiver santidade. Né? Isso mesmo, se não for santo. Né? Por isso que no céu não tem tristeza. É um ambiente de alegria. Amém. Né? Amém? Então, olha o que o texto diz. Além do homem santificar a esposa por meio da purificação, a lavagem da água pela palavra, aí olha no versículo 27 como isso é importante para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém. Ou seja, antes de qualquer coisa, eu preciso, meu amigo, você precisa entender que a sua esposa é parte deste corpo chamado igreja. Entende? Porque antes da Ana ser minha esposa, ela é filha de Deus. Ela faz parte do corpo. Então, após esse pensamento, a partir desse pensamento, a gente consegue entender que naquele dia eu, como esposo, vou ter que dar conta de você. Oh, Jesus, olha o tamanho da responsabilidade. Ai. Calma, eu não sou tão difícil assim. Tá tudo bem. Lá no versículo 27, isso aqui eu acho muito interessante, que diz assim, ó, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa e sem mácula, ou em algumas traduções, sem ruga. Temos aqui pessoa que trabalha com botox? É verdade. Oh, glória a Deus. Aí no versículo de número 28 diz assim, assim também devem os maridos amar a sua própria mulher. Então, percebeu que os requisitos para a mulher o versículo 22,
o versículo 23. Aí, para os homens, é 24 até o 33. Eita, Paulo. Eita. Aí, olha o que diz lá no versículo de número 28. Assim deve os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Então, quem é que, em sã consciência, não quer cuidar muito bem do seu corpo? Né? Claro, eu estou falando de uma pessoa aqui que está em sã consciência. Desta mesma forma, Paulo está dizendo, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Sim. Então, o amor que eu tenho por mim reflete na forma que eu amo você. É não há rivalidade, né? Isso mesmo. Eles se amam de fato, né? Isso aqui acho que se encaixa também em um contexto que às vezes o homem gasta muito com ele e a mulher, tadinha. É ou não é? Sim. Então, no versículo de número 29 diz assim, porque ninguém aborrece a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Então aqui ele está falando acerca da nutrição no casamento. O casamento precisa ser nutrido. Deve ser alimentado, né? Alimentado. Assim como diariamente nós temos que fazer as nossas refeições, café, almoço, café, janta, assim também é o casamento. O casamento tem que ser alimentado, tem que ser uma nutrição balanceada. Exatamente. É ou não é? Sim. Então, o que a gente aprende com isso? Que uma rosa não faz mal. Deve investir tempo, né? Tempo no casamento. Porque às vezes está querendo ganhar o mundo, isso. Mas está esquecendo de investir tempo no seu casamento, no que isso realmente mesmo. Às vezes vale a pena, né? Isso mesmo. Tratando acerca desse alimento, de sustentar, de nutrir, ou também traz a ideia lá de Isaías capítulo 2:7 de cuidar, acariciar. Entende? Tem homens que já não tocam mais na esposa. Não tem o toque físico, né? Aquele toque que a mulher gosta. A mulher é muito mais o toque. Quanto mais deixa isso passar, mais frio o casamento fica. Isso mesmo. Por isso que vem briga, por isso que vem o estresse, né? Porque daí começa a ficar tão frio que vocês acabam se tornando de fato amigos. Colegas, moram na mesma casa, mas são colegas. Isso né? mesmo. Então, não tem casamento aí. Qual que é a diferença? Me fale qual que é a diferença de uma amizade para um casamento. A diferença? A amizade normalmente não há esse sentimento de você querer se relacionar mesmo, a relação sexual. Sexual. Então a amizade não tem essa paixão louca. Não tem. Esse fogo. E o casamento deve ter. Deve ter, tem que alimentar o casamento. A vida sexual ativa é necessário. E hoje não tem desculpa. Hoje... Tá bom? E pra gente terminar, né, amor? Vamos terminar. A gente deve levar em consideração uma coisa muito importante. Isso está lá no versículo de número 30, que diz assim, porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Então, alguns pontos importantes que a gente deve levar em consideração aqui. Nós acreditamos piamente nos 4 pilares do casamento. Primeiro, o casamento ele é indissolúvel, o homem e uma mulher tornar-se-á uma só carne. Segundo, o casamento ele é monogâmico. É esse padrão de casamento que a gente acredita. Monogâmico. Um homem, uma mulher. Segundo, o casamento ele é hétero. Um homem e uma mulher. E o casamento ele é monossomático, ou seja, a relação sexual somente dentro do casamento. E o que eu acho interessante é que às vezes no nosso meio nós somos tão incisivos, né, quanto a essa questão de pessoas que têm relação fora do casamento. Né, fornicação, adultério, mas é pecado tanto quanto não ter casamento. Dentro do casamento. Interessante isso. Sim. Então, algo muito importante que a gente deve levar em consideração aqui.
eu e a Ana, somos uma só carne. E é por isso que agora nós devemos entender e compreender que a felicidade é crucial no casamento. Seja feliz. Exatamente. E busque a felicidade, né? Busque ser ela feliz. Não cai do céu, ela não brota. Você precisa, é o que nós acabamos de falar, alimentar essa felicidade. Você precisa estar disposto a ser feliz. Porque tem gente que curte tanto o sofrimento, que tá tão acostumado a brigar, sofrer, chorar, que vamos viver assim pro resto da vida. Isso mesmo, né? parece que isso. Não quer nem mudar, fica assim mesmo. Então, a felicidade, ela deve ser cultivada, ela deve ser buscada. Aonde que nós vamos encontrar a felicidade? Em Cristo, na Bíblia. Né? No entanto que, tratando acerca do casamento, quantas vezes Paulo vai citar Jesus Cristo? Olha lá no versículo 22, Senhor, no 23, Cristo, no versículo de número 24 ele cita Cristo, no 25 ele cita Cristo, no versículo de número 32 ele também cita Cristo, ou seja, o cerne da alegria aqui no casamento é Cristo. É o Cristo. Exatamente. Não tem outra forma. Recentemente até nós escutamos uma pessoa dizendo esses dias que ser cristão é cheio de detalhe, né? Difícil. De fato é mesmo, né? A vida ela é cheia de renúncias e não só ser cristão, mas ser adulto, né? Ser adulto. É difícil. Ser adulto. Precisa ter disciplina, né? E o casamento não é diferente. Eu e o Lidiel nos casamos muito cedo, então se a gente aceitasse, nós não viveríamos a felicidade no casamento, porque a gente ia deixar ser imaturos, né? Isso mesmo. Nós buscamos a felicidade em Cristo. Todos os dias nós continuamos buscando a alegria, né? E quando eu olho assim nesses 10 anos, eu percebo o quanto nós amadurecemos juntos. Entende? Um melhorando o outro. Um sendo uma ferramenta de ajuste para o outro. E não um destruindo o outro. É verdade. Verdade. Amém? Amém. É isso então? É isso então. E eu vou fazer aquele pedido de youtuber. Amor, pode fazer. Ai. Se você puder, se inscreve aí no nosso canal. No seu canal, Lidiel Marques. Jesus, mas não é nosso. Então está lá no meu canal, mas onde está meu nome, está o nome dela também. E compartilhem, tem muitos casais que precisam ouvir sobre a Bíblia, né? Que estão indo para o divórcio e não conhecem a Bíblia. E às vezes simplesmente uma palavra pode ajustar. Dispara lá no WhatsApp, nas redes sociais. Porque o que de fato importa aqui é os casais serem alcançados pelo poder do Evangelho. E comenta aí se vocês estão gostando. Tá bom? E qual tema vocês querem que a gente converse no próximo vídeo. Isso mesmo, pode comentar aí e sugerir. Certamente nós vamos estar aqui nos esforçando. É verdade. Para poder estar gravando, tá bom? Deus abençoe, um beijo no coração.